Fala, seu galera, beleza? Me chamo Carlos. Eu sou o Luiz Gustavo, paz do Senhor, galera, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar um pouquinho para vocês sobre como nós pensamos e estamos vivendo durante esse tempo. Para a gente estar falando do tema do nosso congresso, beleza? A gente tem vivido muito numa geração que tem esquecido do princípio, né, de Cristo Jesus. Então as pessoas têm perdido essa essência, né? Como podemos ser mais parecidos com Jesus, né? Como ser como Ele é e como a forma que Ele trabalhou naquele tempo em que Ele esteve conosco aqui, né? Acho que eu posso contar o segredo, a Pode. parte crua da história. Acho que apenas uma pessoa sabe disso, se não duas. Aconteceu da seguinte forma: nós estávamos num culto de domingo, se eu não me engano era um culto de missões, e aí o Ministério de Louvor começou a entoar o hino Tudo a Ver com Ele. E nós não tínhamos decidido ainda qual seria a temática do nosso ano. A gente já sabia o que a gente iria trabalhar, que era algo relacionado ao caráter cristão em si, tanto que nós começamos o primeiro trimestre falando e vivendo jejum e oração, e nós passamos muito tempo pensando, e naturalmente veio essa ideia depois do Ministério de Louvor entoar esse hino, porque bateu muito com a nossa realidade. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido, não conhecia, e comecei a escutar literalmente todos os dias, porque começou a fazer parte da minha realidade, casou com o que eu estava vivendo e também com o que eu estou vivendo nesse momento. A nossa juventude começou a se direcionar, e a partir desse hino nós começamos a meditar na letra e começamos a pensar em nomes. E tivemos outros nomes, outras ideias, mas no final tudo convergiu para falar assim como ele é. E nós, como cristãos, devemos tomar Jesus como exemplo de vida, e se ele fez, por que nós não devemos fazer? É verdade. E nosso objetivo no congresso é que os jovens saiam de lá mais cheios da presença de Deus e realmente entendendo como Jesus é e como nós devemos ser. É comum que nós entremos na igreja com um objetivo e saiamos de lá, às vezes, em dúvida. Só que o que ocorre? O avivamento, ele é algo interno, que começa lá dentro, só que ele não vira um avivamento se não for avivado. Então, você pode até se sentir incomodado, mas você não toma nenhuma atitude e não sente que precisa fazer algo diferente para mudar não só a sua mentalidade, mas mudar o seu comportamento. A nossa fala são tão importantes quanto os comportamentos que nós temos no nosso secreto, no nosso privado. Em todas as áreas da nossa vida, nós podemos agir como Jesus. Porque se nós não formos como ele, provavelmente nós não iremos sobreviver às tentações desse mundo, às provações, às ciladas do inimigo. E a única forma de nós vencermos o nosso inimigo, sendo ele pequeno, grande, forte ou fraco, é blindando, nos protegendo, conhecendo ele. E querendo ou não, a única forma de nós nos conectarmos com o Senhor é por meio da sua palavra, e além de lê-la, vivê-la, que é o mais difícil. E aí você pode estar pensando, né, Luiz, como que esse menino conseguiu pensar nesse design, nessa Tantos elementos, diversidade, sim, características, e elementos aí, simbólicos e básicos. perfeito. E aí quem fez foi o nosso designer oficial, o Lucas. Ele vai estar falando um pouquinho para vocês como ele pensou nessa estrutura do design. Fala galera, a paz do Senhor, tudo bom? Eu sou o Lucas e eu faço parte do time de mídia Juventude Feliz, né? Fui um dos responsáveis aí pela elaboração da arte do congresso, essa arte que a gente tem compartilhado tanto nos últimos dias, e fui convidado para falar um pouquinho aqui do processo criativo de todo o time para poder chegar nesse resultado final. O que acontece? Inicialmente, nós fomos logo para a palavra, né? Nós pegamos as referências no qual o Senhor falou conosco para poder embasar todo esse tema. Então toda a direção trouxe para a gente as referências que eles tinham, que deram luz a essa frase, assim como ele é, né? Primordialmente alguma referência lá em Filipenses e algumas que estão anexadas a ela, que vão falar em sua maior parte sobre a semelhança de Cristo, sobre se parecer com Cristo. E a partir disso a gente começou a fazer um breve estudo bíblico, pegando referências cruzadas em algumas outras áreas da Bíblia, alguns outros locais, tentando entender melhor o que seria isso propriamente. Após a gente ter esse entendimento, nós conseguimos então
buscar símbolos gráficos e elementos gráficos que vão ilustrar aquilo que a palavra está falando. Então a palavra estava falando sobre se parecer, sobre ser semelhante, certo? Uma vez que dizia isso, nós fomos procurar símbolos que iam retratar isso. Logo a gente elaborou aquele espelhinho que está ali no canto direito, certo? É um espelho, algo que remete na nossa mente, né, sobre se parecer, sobre ser semelhante, sobre reflexo. Dentro desse espelho, a gente também preferiu trabalhar alguns tons de azul. Azul é a cor primordial da paleta de cores desse ano, mas quando a gente trabalha os tons diferentes de azul, a gente dá uma ideia de céu, né, uma profundidade. Uma vez que quando a gente lembra de céu, vamos falar ali de pôr do sol, a gente vê que tem uma diferença de tons entre azul. Então a gente elaborou para dar esse contexto e gerar, né, mentalmente essa imagem de um reflexo de algo que é do céu, propriamente dito. Então, fazendo uma referência aí, a gente se parecer e refletir a Cristo. Dessa forma, depois de elaborar esse elemento gráfico, a gente veio elaborando as demais coisas, colocando alguns padrões de fontes que vão condizer com aquele tipo de elemento gráfico que a gente tem utilizado, umas fontes mais retro estilizadas, e chegando aí a uma combinação de cores para fechar essa arte final que vai ilustrar, né, de forma prática aquilo que a gente está falando esse ano, ser assim como ele é, se parecer com Cristo, ser imagem e semelhança, ter as características de Cristo em nós. Então esse foi o nosso objetivo, espero que tenha ficado claro aí e possa ter abençoado muitas pessoas. Vocês que forem lá para o congresso, vocês vão ver isso. Tenta estudar o ambiente, tenta ver os locais. Desde e aí a vocês porta até o púlpito. Sim, vai ter sempre alguma coisinha para vocês captarem a Isso. ideia do que a gente está vivendo, o que a gente está passando. Tudo é uma linguagem. Então Sim. a gente entende que do elemento mais básico até o mais complexo dentro da igreja, a gente vai estar falando sobre o tema. Sim. Então, pessoal, adentrando agora para a palavra do Senhor, vamos meditar. Vai estar lá em Filipenses, capítulo 2, verso 5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Nessa passagem nós entendemos que Jesus, apesar de ser Deus, ele se desfez da sua natureza para poder adentrar no reino dos homens e se fazer sacrifício, cumprir o seu propósito. Então Jesus, em meio à sua situação, ele abdicou da sua parte humana, se afastou da sua carne para deixar que o Espírito se fizesse presente no seu ser. Que a gente deixa que o erro, que o pecado domine a nossa vida, nós começamos a perder a nossa essência. Nós Sim. estamos em meio ao pecado, mas nós não somos do pecado. Sim. Estamos nesse mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus nos garante essa vitória por meio do seu sacrifício. E nós, como cristãos, devemos honrar, e honrar a Deus é não mais do que obedecê-lo. Sim. Se nós obedecermos a Deus em todas as nossas áreas da vida, nós seremos bem-sucedidos e prósperos. Deus queira que nós sejamos abençoados durante a vida inteira. A nossa vida cristã ela é muito simples e prática. Jesus ele nos mostra que se nós o seguirmos e nós nos atentarmos à sua palavra, nós seremos salvos. E a salvação ela pode até ser imediata, só que o processo que garante que nós alcançaremos o céu é a santificação. Sim. Então, apesar de que nós aceitamos a Jesus, nós reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos que ele é o nosso Salvador, que ele existiu, que ele viveu, que ele morreu e principalmente ressuscitou, de nada adianta nós acreditarmos nisso e não vivermos isso. Sim. A maneira como nós vivemos e buscamos aponta para onde nós iremos morar. Sim. Se nós buscamos nos parecer com Cristo, obviamente nós futuramente iremos viver com Ele. Nós estaremos habitando as mansões celestiais. Mas se nós nos deixarmos sermos dominados pela carne, pelo pecado, futuramente nós estaremos no reino das trevas. Isso. Infelizmente, né? Infelizmente, o quanto antes nós descobrirmos que esse é o segredo da nossa vida cristã, melhor nós viveremos. E isso não nos isenta de passar por dificuldades. Por isso que nós devemos viver uma vida buscando parecer com Jesus, porque Jesus passou por dificuldades. Só que em nenhum momento ele desistiu, em nenhum momento ele murmurou, porque ele sabia quem era o Pai dele, quem era o Deus dele. E o Deus dele é o nosso Deus. Sim. E Jesus ressuscitou, Jesus realizou maravilhas e operou milagres, e disse que nós faríamos coisas maiores ainda. Sim. E nós não fazemos hoje em dia, porque nós não nos parecemos com ele, infelizmente. Quanto antes a gente descobrir que esse é o segredo da vida,
melhor nós viveremos, exportaremos essa vida. Então a gente pensou e veio o tema, né? Então esse é o tema do nosso congresso, assim como ele é. Esperamos vocês ansiosamente para o nosso congresso. Espero que vocês tenham sanado todas as dúvidas de vocês com esse vídeo. E qualquer outra dúvida que possa surgir, deixe aqui nos comentários que a gente vai estar com o maior prazer para atender vocês. E Fechou? acompanhe a gente no Instagram também. Sim. Siga o nosso Instagram, mesmo @ do nosso YouTube, Juventude Feliz. Acompanhe que nós estaremos colocando as novidades, nós estaremos publicando tudo que vai sair no nosso congresso, dos nossos cultos, programações que nós teremos futuramente. Então nós contamos com a participação de todos vocês. Sigam, compartilhem, envie esse vídeo para um amigo seu, para algum familiar. E não deixe de ativar as notificações, viu? Fiquem ligados. Valeu, galera. Valeu!